mais ou menos, né? E aí, amados, é o seguinte, eu preparei aqui, obrigado. Eu preparei aqui alguns slides, eu não sei se vai dar para passar tudo aqui, mas eu pensei em fazer esse estudo com cara de estudo mesmo, tá? É um assunto assim, não, entre nós aqui, lógico, obviamente, acho que não existe uma controvérsia, né? Mas geralmente assim, quando outras linhas, né, religiosas ou outras denominações, né, geralmente entram em confronto, né, com o entendimento adventista de interpretação da Bíblia em relação a esse quesito, essa doutrina sobre o que acontece com a pessoa após a morte, né? Se quando a pessoa morre existe um espírito sobrenatural, né, nesse sentido, ou uma alma que sai do corpo e vai para algum lugar, ou se realmente a pessoa quando morre acaba ali até, nesse caso, até a volta de Jesus, a ressurreição e etc, né? Então, eu preparei slide assim pensando mais nessa didática de estudo e assim, lógico, obviamente não vou abordar tudo com detalhes, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar todos esses slides no grupo da igreja e também para os amados que não estiverem no grupo da igreja também e quiserem também esses slides para estudar com mais calma, né? Também vou deixar à disposição de vocês, tá bom? Então é o seguinte, existem duas linhas de pensamento basicamente em relação a esse assunto. Uma que vai dizer que a pessoa quando morre, basicamente, né, a alma ou o espírito, ou ambas as coisas, né, tem uma diferença talvez, dependendo da denominação, né, a pessoa, né, continua a viver através da sua alma ou do seu espírito. E basicamente a outra é o seguinte, não, a pessoa morre e a alma não é uma entidade paranormal, mas é a pessoa em si, quando ela morre, a alma morre, ou seja, a alma e pessoa, o ser humano é uma coisa só, morreu, não tem essa de ficar vagando por aí não. Então, morreu. Entendeu? Fica só esperando, no caso, a ressurreição e etc, né? O número 1 ali que eu coloquei, né, que vocês podem acompanhar aqui no slide, também acredita na ressurreição. A diferença é que, mesmo acreditando nessa ressurreição, a alma ou o espírito ela continua a viver após a morte e na ressurreição essa alma vai voltar para o corpo, né, que Deus irá refazer e, enfim, vai retornar a viver em um corpo, né, nesse caso. Deixa eu ver aqui. Vamos passar aqui. Eu acho que eu passei o PowerPoint. Tá, deixa eu colocar aqui. Não sei se eu passei Enfim, eu acho que eu passei o PowerPoint. Não estava exatamente nessa sequência que eu passei aqui, mas tudo bem. É o seguinte, existem assim alguns textos na Bíblia que dão a entender, né, se a gente olhar assim de uma forma rápida, passar o olho rapidamente ali, não procurar entender ali, a gente vai entender que realmente a pessoa quando morre ela já tem um destino imediato que é ou o paraíso, ou o céu, ou o inferno, dependendo do pensamento, né, até o purgatório, um lugar intermediário entre o céu e o inferno, nesse caso, né? E aí, quando a gente vai lá em Lucas 23, né, Lucas 23, 39 a 43, ali falando do momento que Jesus estava na cruz, ali vai dizer que Jesus olha para um dos ladrões que estavam com ele ali e vai chegar para ele e vai dizer, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas esse texto, quando comparado, por exemplo, com João 20, 14 a 17, ali Cristo, após a sua ressurreição, ele vai chegar a dizer ali, para Maria, nesse caso ali seria Madalena, né? Dizer o seguinte, não me detenhas, não me toque, porque ainda não subi para o meu Pai. Então, se você olhar para Lucas, ali, Jesus imediatamente após a morte, justamente com aquela pessoa que estava do lado dele, né, estaria ainda naquele dia, com aquele rapaz, né, no paraíso, no céu, na presença de Deus, com o Pai e etc. Já quando você vai para João e vê ali após a ressurreição, Jesus disse que nem ainda foi. Após a ressurreição ele ainda não tinha nem ido lá. Então o que acontece aqui? Há uma contradição na Bíblia? Porque é importante nós entendermos isso aqui, porque às vezes as pessoas vão usar textos assim, ou você mesmo lendo a palavra de Deus, você pode chegar a uma conclusão, de repente, talvez equivocada. E aí, quando comparamos... Opa, deixa eu voltar aqui. Como comparamos os mesmos textos, tá? Só que em traduções diferentes. Por exemplo, a tradução do lado de cá, vai, do lado de cá. Tá dizendo ali a versão Almeida Corrigida e Fiel, né? Vai dizer lá no finalzinho que, em verdade, te digo que hoje, que foi o que a gente leu, né? Estarás comigo no paraíso. Se você ler uma outra versão, Almeida Recebida,
Lá vai dizer, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mudou ou não mudou o sentido? Mudou, né? Em uma tradução vai estar dizendo o seguinte, categoricamente que naquele momento, ainda naquele dia, estariam no paraíso. Já a outra não. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, eu estou te dizendo para você agora, estou te afirmando, você estará comigo no paraíso. Mas Jesus não estaria afirmando que seria naquele momento ou naquele dia, mas que em determinado momento isso iria acontecer. Por isso que quando nós juntamos, né, as traduções da Bíblia, né, existem diferentes traduções, e quando nós vamos comparar, por exemplo, no próprio original, no caso no grego aqui, a gente vai perceber que a melhor tradução, de fato, é a da Almeida Recebida nesse caso aqui. Por quê? Quando comparamos com outros textos, que foi o que a gente leu aqui, de João 20:14, a gente percebe que, de fato, naquele dia Jesus não tinha ainda ido ao paraíso, na presença de Deus. Ou seja, a tradução correta é a tradução Almeida Recebida. Então, já desmistificamos aqui, de repente, um argumento ou, de repente, um pensamento que pode nos levar a uma interpretação equivocada, né? Só que existem também... Calma aí. No slide que eu vou mostrar a seguir, aqui não se trata de uma tradução que foi, de repente, ali equivocada, digamos assim, mas uma falta de interpretação mesmo. Nesse caso, não na Bíblia, mas das pessoas que leem a Bíblia e interpretam ela de maneira equivocada. Porque as pessoas vão ler aqui 2 Coríntios 5:8 e vai dizer que Paulo ele tinha uma ansiedade, né, como Paulo fala aqui, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ou seja, parece que Paulo está dizendo que queria deixar esse corpo e alguma coisa dentro dele iria sair, né, para habitar com o Senhor. Ou seja, nós vamos para o céu sem corpo, a presença de Deus lá no paraíso, a pessoa quando morre vai sem um corpo. Como é que é isso? O que é que a Bíblia vai dizer? Quando você lê Filipenses 1:22-26, Paulo também ele fala assim, ó, caso continue vivendo no corpo, isso dá a entender que Paulo tinha alguma coisa dentro dele que queria viver fora desse corpo, né? Terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo. Ou seja, dá a entender novamente que após a morte, imediatamente já parte, já vai para Cristo, né? O que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Então, a gente vai lendo o texto assim, vai dando a entender, aí também, quando eu me refiro, dá a entender, isso aí vai ser influenciado de acordo com a sua percepção religiosa, digamos assim, né? Daquilo que você foi ensinado, de repente, e não necessariamente o que você está lendo, porque você, quando lê um texto, você pode ser direcionado ou condicionado a interpretar aquele texto, não necessariamente pelo que você está lendo, mas pela sua consciência que já foi, digamos assim, condicionada a pensar que aquele texto está dizendo aquilo. Então, você lê esse texto com a mente que existe uma alma dentro de você, e você imediatamente vai perceber, vai interpretar, que de fato, Paulo está dizendo que ia deixar esse corpo e de repente a alma dele iria partir e estar com Cristo. Só que quando nós comparamos o mesmo Paulo falando, né, lá em 1 Tessalonicenses 4:15-17, ele vai dizer que esse momento de estar com Cristo, né, para sempre ali com o Senhor, como ele vai falar lá no finalzinho de Tessalonicenses, né, isso só vai acontecer quando? Imediatamente após a morte? Não, imediatamente após o quê? A ressurreição. Porque ele vai falar, né, que os mortos que dormem, etc., irão ressuscitar, e nesse momento, quando encontrar o Senhor nos ares, estaremos com o Senhor. Ou seja, o partir e estar com Cristo aqui no contexto de Paulo, não é nesse sentido imediato após a morte, mas que ele sabia que em determinado momento, e aí a gente vai juntar outros textos, né, do entendimento que Paulo tinha sobre a morte, de que o morrer, a pessoa quando está no estado, digamos assim, morto, né, ela não vê o tempo passando, ela não tem noção do tempo que se passa ao redor dela. É como ele vai falar lá na frente, a gente vai ler, é como um abrir e fechar de olhos. Então, a pessoa morreu já faz 1000 anos, mas quando ela abrir os olhos, vai parecer para ela que foi naquele momento, não abrir e fechar de olhos. Ou seja, Paulo não está dizendo aqui que imediatamente após a morte ele vai para o céu, para o paraíso ou qualquer um de nós, mas que essa era uma ânsia dele, de fato, né, estar logo com Cristo. Esse é o contexto, esta é a ideia do texto. Então, Paulo não está defendendo aqui a imortalidade da alma ou coisa parecida, até porque o próprio Paulo entraria em contradição com outros textos, fora esse, outros que nós vamos ler ainda.
Deixa eu avançar um pouco mais, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou pular esse texto aqui, porque ia estar dentro dessa mesma ideia, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ler um outro texto aqui. Lá em Mateus 10, 28, né? Vai dizer assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, assim, amados, eu vou, para você que está em casa também, alguns textos assim, mais para frente eu vou ler de uma maneira mais rápida, você pode pausar esse vídeo, né, que vai ficar gravado na internet, vocês aqui também, depois podem voltar lá e ver com mais calma, já falei que eu vou disponibilizar os PowerPoint também, tá? Mas vamos lá. Se a gente ler esse texto assim de uma maneira rápida, automaticamente o que a gente vai pensar? Olha, o texto está dizendo que não é para a gente ter medo das pessoas que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Ou seja, a alma não morre. Porque se a pessoa não pode matar a alma, logo a alma é o quê? A alma que não morre é o quê? A alma imortal. Mas vamos analisar novamente o texto. Eu deixei até grafado ali para facilitar a compreensão. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Mas Jesus continua dizendo o seguinte: antes teme aquele que pode fazer perecer no inferno. E aí, se der tempo, a gente pode falar sobre esse assunto também. Tanto a alma como o corpo. Então, perceba que o verbo matar e o verbo perecer, ali, são sinônimos. Jesus está falando da mesma coisa, usando palavras diferentes. Ou seja, a alma, ela pode perecer. Em outras palavras, a alma pode morrer. Por que a alma pode morrer? Porque a alma não se trata de uma entidade paranormal, mas de uma pessoa, de um ser humano, isso que nós vamos ver, né, no decorrer do nosso estudo. O próprio Cristo está dizendo aqui, o sentido é, o ser humano ele não pode matar você. E essa morte aqui, né, é a morte definitiva, né? Ele está falando no sentido espiritual, não no sentido físico apenas, né, mas no sentido espiritual. Porque Deus é aquele que tem o poder de fato, aniquilar definitivamente o ser humano como um todo. O próprio texto está dizendo isso, que Deus pode fazer, ou morrer, ou matar, você pode trocar o verbo perecer por matar ali, que é a mesma coisa, tanto a alma como o corpo. E tanto é que, deixa eu avançar mais aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui alguns textos que comprovam essa mortalidade. Tanto é que lá em Ezequiel 18:4 vai dizer que a alma morre. Lá em Ezequiel também 27 vai dizer que almas podem ser destruídas. Então, no contexto bíblico, alma morre. Por quê? A alma não é uma entidade paranormal, mas alma simplesmente são pessoas, seres humanos. E antes de eu chegar nesse contexto, né, de alma como sendo uma pessoa e não uma entidade paranormal, digamos assim, vamos, por exemplo, para Gênesis 2:7, ali vai dizer que Deus, quando forma o homem do pó da terra, ele sopra o fôlego de vida. E o homem torna-se a ser uma alma vivente. O homem não passa a possuir uma alma, né? Mas a ser um ser vivente, alguém que está vivo. E quando você vai para Eclesiastes, lá Salomão, parafraseando mais ou menos ali, né, no finalzinho do texto, Gênesis, ele vai dizer que quando a pessoa morre, o pó volta à terra, né, que a gente é formado do pó da terra, e o espírito volta para Deus. Olha, lá em Gênesis não fala que foi espírito, mas fala que era o fôlego de vida. Já Eclesiastes, né, aqui no caso, na tradução, traduziu como espírito, né, que Deus deu. Ou seja, aquele fôlego de vida nada mais era do que o espírito. A tradução está errada? Não é que a tradução está errada. Por quê? Resumindo, né, pó da terra mais fôlego de vida igual espírito, né, ser humano. Porque é o seguinte, essa palavra espírito, né, no grego, por exemplo, para facilitar o entendimento, é pneuma. Por exemplo, pneuma. Tem uma especialidade médica que é responsável por, né, doenças respiratórias, né, etc., que é chamada de pneumologia. Carro tem pneu, né, bicicleta tem pneu, né, e etc. Por quê? A palavra espírito é uma palavra neutra na Bíblia. Ela pode significar várias coisas. Mas o seu significado assim mais recorrente é justamente vento, sopro, ar. O que é que Deus soprou? Ar, espírito. O problema é que
a nossa, digamos assim, nossa sociedade, né, de cristã, inclusive, ela cresceu vindo, digamos assim, de uma origem cristã católica, e essa herança católica acabou passando de geração para geração justamente essa ideia de alma ou espírito no sentido, digamos assim, usar a expressão paranormal, né? Uma entidade que existe dentro de nós e que quando a pessoa morre, sai, né? Então, quando a gente lê na Bíblia a palavra alma ou espírito, a gente automaticamente já associa isso. Fora isso, a questão religiosa tem a questão cultural. Os filmes, novelas, etc., né? Sempre são tratados esse assunto, né, de alma como algo sobrenatural, né? Uma entidade paranormal, que é assombração, esse tipo de coisa aí. Então, naturalmente, quando a gente lê a Bíblia, a gente não tem, né, de repente, esse conhecimento desse contexto todo, a gente já está falando aqui de espírito, enfim. Então, a Bíblia defende a imortalidade da alma, porém, não é bem assim. Opa, aconteceu alguma coisa aqui? Apagou? Foi eu? Foi eu, então? Acho que eu passei demais, então, né? Oi? Não entendi. Acabou o PowerPoint, né? Que eu tinha passado 4. Esse aqui já é o próximo, né? Tá. É que eu ia explicar só algo aqui no anterior, rapidinho. Ainda aqui. Se der para voltar, senão tudo bem. Só essa parte de baixo aqui. Então, basicamente, o que é a morte? A morte nada mais é do que a ausência da vida. E o que é a vida? A vida é a junção entre a matéria, o pó, né? Mas o sentido, digamos assim, a força vital, né? Deus colocou o ser humano para viver, soprou nele o oxigênio, o ar, para ele, né, ser um ser vivo, né? Então, a pessoa deixa de existir até chegar o dia da ressurreição, quando ela morre. O contrário de morte é vida, e o contrário de vida é morte. Agora pode passar o próximo, por favor, irmão? Agora sim. Ainda trabalhando nessa ideia de que alma não são entidades, mas pessoas. Você lê Gênesis 36, vou apontar para cá, né? Para ficar melhor para vocês. Gênesis 36, 6, 46, 26 a 27, e Atos 2, 41 a 43, vocês vão perceber que pessoas são almas, e almas são pessoas. Esaú tem ali suas mulheres, seus filhos, etc, etc, e todas as almas de sua casa, e o texto vai falando, né? Enfim, todas as almas que vieram de Jacó do Egito, saíram dos seus lombos, mulheres, etc, etc, foram 66 almas. E aí você vai lendo em outros relatos, você vai encontrando essa ideia de que alma é justamente uma pessoa, é um ser vivo, é um ser humano, não é uma entidade. E o único que possui imortalidade, de acordo com 1 Timóteo 6,16, é Deus. Você pode passar o próximo, por favor, irmão? No próximo PowerPoint. Não. Para continuar. Até aqui, alguma dúvida, de repente, quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa aí? Tudo bem, tranquilo? Enquanto os irmãos vão colocando ali, que eu separei os PowerPoint, né, em várias partes, por assuntos diferentes também, para não deixar tudo em um PowerPoint só. Ok? Pode ir passando para o lado aí. Esse aí foi de onde eu parei, né? A gente acabou de ler esse texto. Quando você vai ler 1 Coríntios 15, 51 a 53, nós só teremos a imortalidade na volta de Jesus. Quando Cristo voltar, isso que é corruptível se tornará incorruptível, isso que é mortal se tornará imortal. E aí, de fato, seremos imortais. Só que essa imortalidade será condicionada, porque aquele que tem ele só a imortalidade, como nós vimos no texto anterior, é Deus. Ou seja, se eu digo que o ser humano possui uma alma imortal, eu estou dizendo que esse ser humano é quem? É Deus. Ou seja, a imortalidade da alma é uma doutrina idólatra, e pagã, idólatra, panteísta, enfim, porque ela coloca o ser humano como sendo Deus. O que Satanás falou para Eva? Não, pode ficar tranquila, pode comer, não vão morrer não. Serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vocês serão deuses.
E aí ele passa a ideia da imortalidade da alma justamente nesse sentido. Você não morre, então você é Deus. E tantas outras coisas ali, né? Pode passar, irmão, que esse aqui não dá para passar, né? E aí, quando nós vamos estudando mais na Bíblia, nós vamos descobrindo mais revelações. E nós vamos percebendo que morrer na Bíblia, dentro do entendimento bíblico ali do estado dos mortos, não é de uma pessoa que está ativamente sabendo de tudo o que se passa entre os seres humanos, ou no nosso plano aqui, né? Ou de repente está lá no céu e sabe do que está passando, né? Tudo aqui na terra, etc. Não. Quando nós vamos para esses textos bíblicos aqui, 1 Reis 2:10, 2 Crônicas 9:31, 1 Reis 14:31, 1 Reis 15:8 e outros, nós vamos ver que a pessoa, quando morre, na verdade, ela dorme. A expressão dormiu, né? Dormiu fulano de tal, dormiu o rei Davi, dormiu o rei Salomão, etc. Viveu tantos anos e dormiu e foi sepultado, né? E etc, etc. A Bíblia lá não foi com Cristo que veio essa ideia de comparar a morte a um sono. Isso já é uma ideia desde lá dos primórdios. Pode passar o próximo. Cristo, quando foi naquele momento, né, que ele foi ressuscitar Lázaro, ele compara a morte ao sono, né? Mas isso já era uma ideia que existia desde lá dos tempos mais antigos, né, dos tempos bíblicos, enfim. Então, aquele texto, né, clássico, onde Jesus vai ressuscitar Lázaro, fala para os discípulos que Lázaro está dormindo, os discípulos ficam ali, Senhor, então está tudo bem, ele está dormindo. Aí Jesus fala, não, calma aí, ele está morto. Só que Jesus compara a morte a um sono. E por que Jesus compara a morte ao sono? Além do contexto, né, dessa ideia que, na verdade, ali os discípulos parece que já tinham perdido. Isso também nos faz refletir que, na época de Cristo, havia uma falta, digamos assim, as pessoas na época dele não estavam tão familiarizadas com a palavra de Deus. Não é algo tão diferente, irmãos, no nosso tempo, né? Por que as pessoas acabam errando em direções diferentes, seguindo doutrinas diferentes? Será que é porque está faltando de fato esse empenho de estudo da palavra de Deus, de conhecer, de abrir a Bíblia aqui e ali, ver os textos aqui, um pouquinho ali, para entender? Porque os discípulos, quando Jesus falou que Lázaro estava dormindo, os discípulos não lembraram dos textos, do contexto, da ideia de morte que já era sabida, ou que deveria ser para eles, que a morte é como sono, né? E eles ficaram, então tá tudo bem, tá dormindo, então, sei lá, tá doente, mas tá lá, tá descansando, né? Deve estar mal, mas não tão mal assim. Jesus falou, não, ele morreu. Pode passar o próximo, por favor? Ou seja, corpo, alma e espírito se refere a 3 aspectos deste modo indivisível que é o homem. Ou seja, não existe uma divisão entre corpo, alma e espírito, é uma coisa só. O espírito é o aspecto que faz o homem uma pessoa. Deus soprou nele, se tornou um ser vivo. Deus deu essa, digamos assim, eu imagino assim, um exemplo, talvez, vamos lá, vamos ver se facilita o entendimento. Nós pegamos a lâmpada, seria a matéria, né, assim como o pó da terra, né, e pegamos a energia, a eletricidade, né, seria como se fosse o espírito, o sopro de Deus, né. Então, a lâmpada mais a eletricidade, você vai lá no interruptor, liga ou desliga. Então, o que Deus fez, né, quando soprou no homem o seu espírito, o seu ar, o fôlego de vida? Ele ligou o interruptor. E aí o ser humano que estava em trevas abriu os olhos. O ser humano que estava inanimado ali tornou a ser um ser vivente. O que é, então, vamos lá, o espírito é o aspecto que faz o homem a pessoa feita à imagem de Deus, capaz de comunhão, né? Enfim. A alma é a vida, a própria pessoa. Sem vida, o homem é um corpo inanimado, e o corpo simplesmente é a matéria, músculos, nervos, osso, etc. Outras passagens bíblicas para a gente entender agora que quando a gente lê espírito na Bíblia, não está se referindo, pode se referir a várias coisas, tá? Mas nunca vai ser uma entidade paranormal, pode ficar tranquilo quanto a isso. Por exemplo, se você ler Mateus 28:19, o Espírito Santo ali é uma entidade paranormal, um fantasma? Não, é uma pessoa. Assim como o pai, assim como o filho. Se você vai para João 11:33, a palavra espírito ali está no contexto em um sentido diferente. Naquele mesmo contexto de Lázaro ali. Jesus percebe as pessoas ali chorando e ele fica agitado no seu espírito e se comove. E depois, na sequência do texto, vai dizer que Jesus chora. Ou seja, Jesus agitou-se no espírito. O espírito aqui já está se referindo ao quê?
no contexto das emoções. Jesus ficou emocionado. Eu falei no início, agora há pouco, que a palavra espírito pode significar várias coisas. Nesse contexto aqui, a palavra espírito foi colocado como um estado emocional. Por quê? Porque a palavra espírito é uma palavra neutra. Vento, sopro, ar. E pode ser empregada para outras coisas, como, por exemplo, para o Espírito Santo. Para um estado emocional. Se você for para Hebreus 1:7, o que são os anjos? Espíritos. Mas não são entidades paranormais, né? São seres vivos. Que você, né, aparecer, por exemplo, os anjos apareceram para Abraão lá, né? Lá quando Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, e eles conversaram, bateram um papo, né? Um tocou o outro, houve ali, sabe? Não era algo, enfim. Quando você vai, por exemplo, agora para 1 Timóteo 4:1, você vai perceber ali que o Espírito expressamente diz, o Espírito aqui é quem? O Espírito Santo. Que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. O que seriam espíritos enganadores aqui? Espírito ali está no contexto de doutrina. Troca a palavra espírito por ensino. Aí você lê novamente o texto. E o Espírito Santo, né, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a ensinos enganadores e a doutrinas de demônio. A palavra espírito aqui está relacionada à doutrina, a ensino. Por isso, o paralelo, espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Está se referindo à mesma coisa com palavras diferentes. Ou seja, aqui espírito está relacionado à doutrina, a ensino. Quando você vai para João 4, de 1 a 3, está mais ou menos nesse contexto. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, já que a palavra Espírito de Deus não é o Espírito Santo. Perceba por que não é o Espírito Santo, mas a doutrina de Deus, o ensino de Deus. Como que você conhece se o ensino é de Deus ou não? Assim, todo o ensino, ou seja, todo o Espírito, aliás, aqui a palavra Espírito agora está se referindo à pessoa. Toda pessoa que confessa que Jesus Cristo veio em carne, essa pessoa é de Deus, esse Espírito é de Deus. E toda pessoa, o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas esta é a doutrina do anticristo. Assim como lá em Mateus 28, 19, Espírito pode se referir a uma pessoa também, dependendo do contexto, a palavra Espírito pode estar se referindo a um ser humano, não a uma entidade paranormal, mas também pode estar se referindo à doutrina ou o ensino, que são passados por seres humanos. Falsos profetas, por exemplo. Né? Como ali em cima, amados, não creiais em todo o Espírito. Ou seja, não acreditem em toda doutrina, mas provai se as doutrinas são de Deus. Estou começando do início do texto, né? Porque já muitos falsos profetas se têm se levantado. E o que é que o falso profeta faz? Ensina a doutrina errada. Ensina espírito errado. Ensina doutrina mentirosa. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. E isso conhecereis a doutrina de Deus. E ele vai falando. Se a pessoa confessa que Jesus veio em carne, essa pessoa é de Deus. Esse profeta aí é de Deus. Então, nesse contexto ali, o Espírito está se referindo à pessoa, né? Porque anteriormente falou dos falsos profetas. Mas se essa pessoa não está confessando que Jesus Cristo veio em carne, ela não é de Deus. Mas o que ela está pregando, o que ela está ensinando é o Espírito, ou seja, a doutrina do anticristo. Deu para entender, irmãos? Deixa eu passar. Dá para passar aqui? Não dá, né? É aí que passa? É aí, né? Não está indo? Pode ir passando. O último, né? Esse aqui eu não posso passar. Aí você pode colocar o próximo slide aí para a gente caminhar para a parte final. Então, isso, pode, exatamente, aquela sequência que eu te falei. Então, amados, enquanto ele coloca ali, vamos entender novamente o contexto, né? Falei que ia ser bem cara de estudo, né, o nosso culto hoje. O que é uma alma? A alma é um ser humano, é uma pessoa, é um ser vivente. O que é o espírito? O espírito pode ser várias coisas na Bíblia. Você precisa entender qual o contexto ali. O espírito, como a gente viu lá em Eclesiastes ou em Gênesis, era o fôlego de vida. Era o sopro de Deus, né? Mas Jesus, lá, quando foi ressuscitar Lázaro, ele ficou emocionado. A Bíblia diz que ele ficou com o espírito agitado. Ou seja, a palavra espírito ali foi empregada de uma maneira diferente, né?
Então, precisamos entender na Bíblia, né, o contexto de determinadas palavras, nesse caso aqui, né, para a gente chegar a um entendimento correto. Dependendo do contexto, espírito pode se referir a uma doutrina, né, a um ensino errado também, né, de um falso profeta, no caso. Né. E, entrando agora num outro tema que está relacionado, é justamente sobre essa questão do inferno. Peraí. Então, porque é assim, as pessoas falam assim, a pessoa morre imediatamente, a alma dela vai para o inferno. Ou para o purgatório, no caso, né? Já o outro pensamento, que é o bíblico, ao qual nós cremos, diz que a pessoa morre e até a volta de Jesus ela fica ali como se estivesse dormindo até Jesus ressuscitar. Vão ressuscitar ou para salvação ou vão ressuscitar para morte eterna, né? Para perdição, e etc, etc. E aí dentro desse contexto tem a questão do inferno. Bem, se a alma não é um fantasma, um espírito, e a alma não continua a viver, por que a Bíblia iria, então, ensinar a doutrina de um inferno eterno, onde as pessoas morrem e imediatamente vão para lá, ou seja, automaticamente essa também é uma doutrina equivocada. Não é dessa forma. E aí, rapidamente aqui, eu gostaria de trabalhar isso com vocês aqui. Vamos ter na Bíblia duas palavrinhas-chave para a gente entender a diferença entre um ensino verdadeiro e um ensino falso. Por exemplo, Atos 2:27, Pedro está fazendo uma citação ali que é de Salmos 16:10. E é o mesmo texto, né? Porque não deixarás a minha alma, no caso ali, Hades, né? É a mesma palavra lá em Salmos 16:10, só que é Sheol, que é hebraico, né? Então, Hades, grego, Sheol, hebraico. Ambas vão ser traduzidas de maneira correta, ou devem ser traduzidas de maneira correta como sepultura. Mas existem traduções que equivocadamente traduziram como inferno, dando justamente a entender que existe um inferno onde a pessoa morre e ela vai. E esse inferno vai queimar por toda a eternidade. E rapidamente eu gostaria de trabalhar isso aqui com vocês. Lógico que não vamos ler todos esses textos. Fiquem tranquilos aí. Depois vocês podem ler, vou deixar o PowerPoint para vocês. Então a palavra Hades, ela vai surgir pelo menos 10 vezes no Novo Testamento. Temos aqui os textos, os evangelhos, né, etc., onde cada uma vai aparecer. Eu vou citar só uma aqui rapidamente, tá? Vou ler primeiro ali Mateus 11:23. Tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatido até o inferno. Ali aparece a palavra Hades, né? Porque se em Sodoma, né, tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. E aí tem os outros textos ali que vão traduzir a palavra Hades por inferno. Porém, lembrando, a palavra Hades é a mesma, é equivalente à palavra Sheol, no hebraico. Estaria correto entendermos inferno como sendo um lugar de tormento eterno, onde, para algumas pessoas, né, onde os demônios estão lá atormentando as pessoas, ou simplesmente como sepultura? Bem, aqui tem outros textos também, mas vamos analisar, por exemplo, isso aqui. Deixa eu ver aqui. Não, vou pular esse texto aqui. Vamos facilitar. Vou pedir para os irmãos. Uma pessoa vai abrir em Gênesis 42:38 e outra em Jonas 2, de 1 a 2, por favor. Pode ser o irmão Eliabe? Eliabe, vou pedir para ir mais rápido. Vai em Gênesis 42:38. Irmão Marcelino, que eu vi que ele apareceu ali. Irmão Marcelino, por favor. Jonas 2, de 1 a 2, por gentileza. E nós vamos fazer um exercício aqui rapidão. Tente interpretar a palavra ali que vai aparecer como inferno. Aliás, vamos colocar ali a palavra que aparece no hebraico, no caso, né, Sheol. Vamos tentar colocar a palavra inferno ali para ver se dá certo. Vamos ver se dá certo aí. Pode ler, Eliabe. Ali, sepultura, no hebraico é Sheol. Foi traduzido de maneira correta. Agora, imagine traduzir Sheol para o inferno. Aí a gente estaria dizendo que Jacó, que é Jacó, né? Não queria deixar que o filho fosse lá com os irmãos, né, para o Egito lá. Jacó ia para o inferno. Ia morrer de desgosto e ia para o inferno. O justo, o homem de Deus. Ou seja, teríamos um problema teológico aí. Mas foi traduzido de maneira correta. A mesma coisa, vamos ver Jonas 2, de 1 a 2. Para onde Jonas foi?
A palavra abismo aqui, que Jonas falou, que ele foi, né, no ventre do abismo, que estava no ventre da baleia, lá no abismo aonde? Onde que era o abismo aí? O fundo do mar, não é? Agora, vamos traduzir por inferno. Não faz sentido. Por quê? Porque realmente a palavra inferno não faz sentido nessas palavras Sheol ou Hades, né? Porque o sentido não é esse. Pode ser traduzido por qualquer coisa. Pode ser traduzido por abismo, pode ser traduzido por sepultura. Por quê? Porque Sheol literalmente é um lugar profundo. Tem determinada expressão que vai aparecer como profundezas, né? É um lugar profundo. Então, para se referir a uma cova, onde a pessoa é colocada morto ali na profundeza, podia ser na profundeza da rocha, na profundeza do chão. Então esse é o sentido. Não um lugar de tormento, cheio de fogo e, sabe, esse tipo de coisa. Essas mesmas palavras, na concepção bíblica, é um local de completa escuridão e nunca de luminosidade. Porque se a gente entender inferno, Hades como fosse inferno, de fato, né, a gente teria então uma contradição bíblica aqui. Não seria bíblico, e de fato não é. Porque Hades não é inferno nesse sentido de fogo. Pode falar, Marcelo. Que tradução que é? Dá para capacitar? Se é Almeida fiel, corrigida, atualizada? Tá. O mesmo lá, Jonas. Tá. E aí, tá como? Do vento do inferno. Mas ele estava onde? Na profundeza do mar. Dentro do peixe ainda. Exatamente. Exatamente. Porque se a gente fosse entender inferno, então, no sentido de fogo, lugar, né, de chamas, etc., não faz sentido isso, porque a Bíblia não está falando isso. Vamos ver esses outros textos aqui, e a gente vai perceber que o Hades, ou o Sheol, não é um lugar que pega fogo, mas é um lugar de completa escuridão, e é traduzido como sepultura, como você vê, Salmos 88, 10 a 12. Mostrarás tu maravilhas aos mortos, ou os mortos te levantarão e te louvarão? E aqui já é outro detalhe, né? A pessoa quando morre, ela louva a Deus, ela pode ir para o céu e ficar louvando a Deus lá? O Salmo está dizendo que não. Por quê? Quando a pessoa morre, ela fica lá como se estivesse dormindo até o dia da ressurreição. Mas ele continua, será anunciada a tua benignidade na sepultura, e ali aparece Sheol, ou a tua fidelidade na perdição, saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas. Sheol é um lugar de trevas, porque sepultura, você tampa a sepultura, está tudo escuro, trevas. Mesma coisa, Jó vai falar, vai se referir ao Sheol como uma terra de escuridão e de sombra da morte, terra escuríssima, como a própria escuridão, terra da sombra da morte, onde a luz é como a escuridão. Ou seja, essa ideia de inferno cheio de chama, todo luminoso, não existe. É um lugar de silêncio e não de gritaria, porque o inferno, nessa concepção, digamos assim, errada, é um lugar onde as pessoas estão lá, tormento, o tempo todo atormentadas, é gritaria, e é choro, e aquela coisa toda, o tempo todo. Mas quando você vai na Bíblia, você vai ver o seguinte, novamente Salmos 115, 17. As pessoas não louvam, ou seja, está todo mundo em silêncio ali, ó, descem ao silêncio. Quando vamos lá para Eclesiastes 9 a 10, fala que tudo que a gente tiver de fazer, a gente tem que fazer. Porque lá no Sheol, e aqui foi corretamente traduzido como sepultura, não há projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, as pessoas não sabem o que está se passando do lado de cá, né? Digamos assim, com os vivos. As Salmos vai dizer, os que lá estão na sepultura, né, ou no Sheol, que alguns traduzem como inferno, não louvam a Deus e nem sequer têm lembranças dele, porque a morte não é uma lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Ou seja, também é um lugar de descanso e repouso, e não de tormento. Por quê? Jó vai dizer que ali até os maus cessam de perturbar. Até ali os maus repousam, repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouve a voz do exator. Ou seja, até pessoas más, quando morrem, ficam repousando. Sai o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Aí, novamente, Eclesiastes, né? Porque os vivos sabem que vão de morrer, mas os mortos não sabem de nada. Não sabem de coisa nenhuma do que se passa aqui. Então, todos os sentimentos, todo o pensamento, todas as lembranças deles ficam ali, né? Cessam tudo. No Sheol, né? É identificado como lugar
É um lugar de... Nunca o Sheol é identificado como lugar de tormento, jamais mencionado o elemento fogo. Todos nesses textos que a gente leu, e qualquer um que você procurar, que eu não citei, em nenhum deles o Sheol, que é traduzido muitas vezes de maneira errada como inferno, às vezes ali justamente o conceito de inferno é errado, né? Mas nunca é mencionado o elemento fogo. Nunca, 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 nunca. Jó vai dizer, vai igualar, né, comparar o pó da terra, né, com a sepultura. As barras da sepultura descerão quando juntamente no pó teremos descanso. Ele vai relacionar a sepultura, o Sheol, novamente, alguns traduzem como inferno com esse conceito errado, mas Jó vai falar que é uma casa, uma moradinha lá, um lugar legal, né? Em Jó 17, 13. E aí, como é que vamos ficar com aquela questão da parábola do rico e Lázaro lá, que fala que o rico, né, morreu e foi para o inferno, e estando lá em chamas e tormentos, e não sei o quê, e Lázaro vai para o seio de Abraão, e, né, os dois ficam conversando, um no céu, né, no paraíso, o outro no inferno, e há essa comunicação e etc. Né? E como é que fica isso? Então, a única vez na Bíblia que aparece ali a palavra Sheol, no caso no Novo Testamento Hades, né, trazendo esse elemento fogo, é numa parábola. O que é uma parábola? A parábola é uma história literal? É uma historinha fictícia que é contada para, de fato, narrar ali um contexto ou uma ideia espiritual, né, levar uma mensagem espiritual literal, né, para as pessoas. Então, não vai dar tempo aqui eu abordar toda essa questão. Por isso que eu falei que eu vou deixar disponível aqui o slide, né? Mas quando você vai na Bíblia e você vai analisar parábolas, obviamente parábolas não são literais. Jesus vai dizer assim, Jesus vai se comparar com o pastor e nós como ovelhas. Nós somos ovelhas literais? Não, somos pessoas. Mas a parábola, né? Usa uma parábola fictícia ali, uma historinha para contar um conceito espiritual literal, né? Então, vamos lá. Existem diversos textos na Bíblia, vou só citar alguns aqui rapidamente. Por exemplo, se você pegar Gênesis 4:10, vai dizer que o sangue de Abel estava clamando a Deus. Quando Caim mata Abel, sangue clama. Sangue é sangue, né? O primeiro ali, Juízes, vai. Lá de cima, o primeiro de cima, 9, 8 a 15. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, as árvores, ó, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós. Aí a árvore fala, não, é uma historinha ali fictícia, mas o conceito ali, né, tem um conceito espiritual literal. Ou seja, a parábola de Lázaro é uma historinha fictícia. O conceito que era literal. Qual que era o conceito lá, quando a gente termina de ler a parábola? Me perdoem aqui, não abri a palavra aqui para ler. Estou vendo o tempo correndo aqui. E Jesus vai falar para eles o seguinte, que eles falam, não, que no final da parábola o rico fala assim, não, manda Lázaro ir lá na minha família, falar para eles lá, para eles não virem para cá. Aí no final da parábola diz, ainda que alguém ressuscite dos mortos, ninguém vai acreditar. Vocês têm Moisés e os profetas. Se não acreditam em Moisés e os profetas, ainda não acredita nem que alguém, né, fosse fazer isso aí. Qual que era a ideia espiritual literal? Que as pessoas não estavam acreditando na palavra de Deus. Os fariseus, o tempo todo pediam sinais e maravilhas para Jesus, etc. Quando Jesus fez maravilhas lá, ressuscitou Lázaro, o que eles fizeram? Acreditaram? Queriam matar Lázaro e Jesus, né? Então, é interessante que na parábola, né, o pobre é Lázaro fazendo ali, Jesus estava dando ali vou dizer uma alfinetada, mas estava dando uma indireta, para eles, porque Lázaro que Jesus tinha ressuscitado, eles estavam querendo matar. Ainda que alguém ressuscite dos mortos, não vão acreditar. Jesus termina a parábola dessa forma. E aí a gente teria vários erros, né? Se a gente fosse levar para o lado literal. Porque, por exemplo, ser mendigo então era passaporte para o céu. Porque fala que o mendigo era pobre e foi para o céu. O rico foi para o inferno. Então ser pobre já é garantia do céu. Se a gente fosse levar para um lado literal, né? E aí outra coisa. A Bíblia lá vai dizer, no versículo 25, 26 ali, né? Do abismo que existia, a grande distância que existia entre o céu e o inferno ali. Peraí, mas eles estavam conversando como eu estou falando com vocês aqui? Estou falando com o Eliabe aqui, cara a cara, né? Estou vendo ali o Manuel do lado do Eliabe. Por quê? É uma parábola, né, gente? É uma historinha apenas para ilustrar um sentido, uma ideia espiritual, sim, literal, para, né, atingir o coração daquelas pessoas ali. Existiriam várias razões ali, enfim, que a gente poderia continuar aqui a
falar. Mas aí eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui, já na parte final, sobre o Guiena, essa outra palavra que aparece aqui. Então nós vamos ter na Bíblia a palavra, pelo menos no Novo Testamento, tá? A palavra Guiena, o Hades e outra palavra chamada Tártaros, tá? Hades é a sepultura. Mas e o Guiena? O que é o Guiena? O Guiena, irmãos, é aquilo lá do Lago de Fogo. É o Lago de Fogo que de fato vai acontecer e será de fato um lago de fogo. Mas a gente vê que não será um lago de fogo eterno, tá bom? Então essa palavra Guiena, ela vai aparecer, em um contexto. Eu vou rapidamente explicar para vocês. Guiena, na verdade, ficou conhecido como um lugar que lá no antigo Israel, antes de Cristo inclusive, os filhos de Israel começaram a oferecer seus filhos aos deuses, né, passar os filhos pelos fogos, a Maloque, por exemplo, né, justamente em um vale que ficou conhecido como o Vale dos Filhos de Rinom, que eu coloquei aqui para ilustrar geograficamente onde ficava na cidade. E eles cometiam esse ato de idolatria lá, né? Posteriormente, esse lugar acabou sendo desfeito e acabou se tornando um lixão público. Hoje, lá em Israel, esse é o Guiena antigo, tá? Esse é o Vale dos Filhos de Rinom, atualmente, né? Nos dias atuais, tá? E aí, esse lugar, nos tempos de Jesus, era um lixão público, onde as pessoas lançavam tudo lá, todo tipo de lixo. E era constantemente incinerado. O que eles faziam? Eles não enterravam o lixo, eles tacavam fogo. Então Jesus, ele vai pegar aquela ideia ali, que o pessoal estava familiarizado, com aquele Guiena, aquele lugar onde se tornou um lixão, onde pegava fogo 24 horas por dia ali para queimar o lixo, né? E ele vai se referir, pegar o contexto ali desse Guiena para se referir ao lago de fogo que vai acontecer no futuro. E aí temos vários textos na Bíblia, que eu coloquei aqui na tela para vocês. Tá? Diferente de Sheol e Hades, né? O Guiena sempre vai aparecer no contexto de punição. Então, se você ver Mateus 18, 9 e outros textos e etc., né? Por exemplo, um texto conhecido, Jesus vai falar assim, que se o olho se escandalizar, arranca o olho e joga para longe, porque é melhor entrar no céu, no reino, né? Sem o olho, do que com os 2 olhos ser lançado ali aparece Guiena, que foi traduzido como inferno. Tá? Então, todos esses textos aí que vocês vão ver, Jesus vai usar a palavra Guiena para se referir à punição que vai acontecer de fato, Apocalipse 20 fala isso, né? Do lago de fogo, onde as pessoas serão lançadas lá. Porém, esse lago de fogo será um lugar eterno? Cadê aqui? Deixa eu só voltar aqui. Vamos lá, vou pular aqui uma parte aqui. Por exemplo, fogo é eterno. Se você ler Judas 1,7, lá vai dizer que Sodoma e Gomorra, todo mundo conhece a história, desceu fogo do céu. E foi o quê? Fogo eterno. Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? Não está, né? Ou seja, qual que é a ideia de fogo eterno? Não é... Oi? No sentido que enquanto houver o que queimar, vai queimar. Mas... principalmente na questão digamos assim, da punição, né? A consequência, de fato, foi eterna, né? Porque Sodoma e Gomorra queimaram e a punição foi realmente eterna. A consequência foi eterna, né? Se você ler, por exemplo, Jeremias 17, 27, lá vai falar que Deus iria acender um fogo em Jerusalém, devido à iniquidade de Jerusalém, com um fogo que nunca ia se apagar. Jerusalém está queimando até hoje? Não. Agora, Isaías 34, 5, 8 a 10. Esse é interessante, porque vai parafrasear um texto conhecido de Apocalipse 14. Gostaria que vocês abrissem Apocalipse 14 rapidinho aí. Que às vezes as pessoas podem interpretar Apocalipse 14 ali, para dizer que as pessoas vão ser atormentadas pelos séculos dos séculos para todo sempre, né? E eu já estou terminando, tá, irmãos? 5 minutinhos. Apocalipse 14, 10 vai dizer que as pessoas que aceitassem a marca da besta iriam sofrer ali a ira de Deus e iriam ser atormentados com fogo e enxofre, né? E no versículo 11 fala que a fumaça do seu tormento iria subir para todo sempre. Isaías
Aliás, esse texto de Apocalipse vem lá de Isaías 34, 5, 8 a 10. Que no contexto ali a cidade de Edom, agora fugiu da mente, acho que era Edom ou outras cidades ali, seriam punidas por Deus. E fala que a fumaça do tormento dela iria subir para todo sempre. Ou seja, novamente uma linguagem simbólica, não uma linguagem literal. Tá bom, amados? Então, só para concluir então o pensamento, fazer só uma aplicação, né, espiritual para a gente refletir um pouco. Poderíamos terminar o estudo aqui, né, mas é importante a gente refletir também no sentido da nossa aplicação em nossa vida espiritual, né? Nós podemos ter o conhecimento da palavra de Deus, nós podemos chegar à conclusão do que é a verdade, nós podemos, teoricamente, viver para a verdade, mas espiritualmente, estarmos mortos para a verdade. Cristo disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que Cristo quis dizer com isso? Que há uma possibilidade de nos tornarmos zumbis, mortos-vivos. Porque sem Cristo Jesus, ainda que eu viva, eu estou morto. Mas com Cristo Jesus, ainda que eu morra, estarei vivo. Então, a essência principal do estudo sobre a morte não é necessariamente você conhecer o que é certo e o que é errado, porque, obviamente, isso com certeza vai te livrar do caminho que pode te levar à perdição, com certeza, né? Mas a ideia central do entendimento sobre esse assunto é você entender que vida só em Cristo Jesus. Porque por mais que nós vivamos aqui, vai chegar um momento que naturalmente talvez a gente vá realmente, antes de Jesus voltar, a gente vai passar pela morte, essa morte física, né? Essa, digamos assim, a primeira morte, digamos assim. Mas sem Cristo Jesus é pior. Porque a Bíblia fala da segunda morte, né? Que será de fato o quê? Lá no juízo final. Então, nós vamos cantar agora o hino, vou pedir para preparar o hino aí, Lindo País. A gente cantou ele no início, né? Para a gente finalizar o nosso culto. Para a gente refletir um pouco sobre esse lugar que Deus preparou para nós, de maneira que possamos refletir sobre o quão precioso é viver para Cristo, viver com Cristo e ansiar esse retorno dele, para que de fato possamos nos livrar de tudo aquilo que a morte trouxe, todas as suas consequências, a tristeza, a dor, o sofrimento, a doença, a enfermidade. Quantos de nós aqui não já perdemos alguém, por mais que seja temporária, né, para a morte? Mas em Cristo Jesus, ainda que eu esteja morto, eu viverei. Porém, sem Cristo Jesus, eu posso ser um zumbi. Mas que possamos nos apegar a Ele e, pela graça de Deus, ansiarmos esse lindo país que Ele há de preparar, já está preparando, na verdade, para nós vivermos eternamente ao seu lado, na companhia de todos aqueles amados que, por razões que a gente ainda não tenha compreendido de repente, né, se foram temporariamente, porque a morte em Cristo Jesus é simplesmente uma pausa, stand-by, uma espera para algo melhor, algo que nossos olhos não veem, nossos ouvidos não conseguem, nossa mente não consegue entender. Mas Deus há de trazer, né, respostas que nesse momento nem o José, nem ninguém aqui poderá dar para nenhum de vocês, mas Deus com certeza lhe dará.